O Papa Francisco, o ano passado, no dia 3 de março de 2018, ele achou por melhor que a igreja comemorasse um dia depois de Pentecostes, que aconteceu ontem, essa memória obrigatória para toda a igreja. A partir de então, todos os anos, na segunda-feira depois de Pentecostes, vai se comemorar o dia da bem-aventurada Maria, a mãe da igreja. Por quê? Ele baseia o documento, que é um documento que dá-se o nome em latim, né? Ecclesia Mater, mãe da igreja. Ele fala que a Maria, ela se torna mãe da igreja, e essa celebração ela se dá baseada em 3 momentos que são importantes para a vida cristã. Como nós vimos no evangelho de agora, Jesus que se oferece na cruz, ele que sofre, ele que se dá como hóstia para todos nós, e Nossa Senhora que se oferece junto com ele. Então, é lógico que se Nossa Senhora, ela participa de todo esse percurso que Jesus faz, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição, ela se torna presente na vida dele. Então, é óbvio que ela deve continuar presente na vida da igreja. Então, ela se torna a mãe da igreja, como nós vimos agora no Evangelho. Jesus estando na cruz, ele fala para João, e fala para ela, primeiro para ela, né? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A igreja é bonita porque ela é iluminada pela ação do Espírito Santo. Ela diz o seguinte, que naquele momento que Jesus está dizendo para João que Maria é mãe dele, ele não está falando somente para João, ele está falando para todos nós. Ele está nos dando Maria como nossa mãe. Aqui tem uma coisa interessante que eu queria falar para que nós pudéssemos compreender um pouco esse sentido da maternidade de Maria. Ela que é mãe de Deus e é mãe nossa também. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 61, lá diz o seguinte, do Concílio Vaticano II, né? Lá diz o seguinte, que desde toda a eternidade, Maria ela foi predestinada para ser a mãe de Deus. Então, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, na pessoa da segunda, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, ela é mãe. Então, ela é mãe de Deus, mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. E ali diz o seguinte, que durante todo esse tempo, Maria, ela concebe Jesus, nosso Deus e Salvador, ela nutre ele, ou seja, ela alimenta, ela cuida dele. Depois dela cuidar dele, ela acompanha ele nos seus sofrimentos. Depois que ele sofre e ele morre, ela está ali diante da cruz e ela vê o filho morrer e ela se entrega junto com ele. Depois ela acompanha, embora isso não esteja na Sagrada Escritura, mas isso é uma coisa óbvia, que depois que ele ressuscita, ele se encontra com ela. E quando ele sobe para o céu, retorna para o céu, ele pede que os apóstolos estejam no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito,
E lá, como nós vimos na primeira leitura hoje, dos Atos dos Apóstolos, ela também estava lá. Então, como ela acompanha tudo isso na vida, toda essa vida de Jesus, ela também vai acompanhar a igreja também nesse tempo em que nós estamos nos preparando para nos encontrar com Deus um dia. Aí vem o que eu queria dizer. Aqui na terra nós temos uma mãe. Alguns até já perdeu a sua mãe. Nós temos um pai e nós temos uma mãe. E os nossos pais, eles vêm, né, através do sacramento do matrimônio. Esse sacramento do matrimônio, ele foi criado por Deus, mas é só para este mundo. Então não se espantem. Nós só teremos a nossa mãe carnal, né, nossa mãe na carne, só aqui nesse mundo. Lá no céu, a nossa mãe não será mais nossa mãe, não. Então, quem tem mãe, aproveite agora. Não fica pensando que lá no céu você vai encontrar com a sua mãe. Aí, ô mamãe, não, é irmão agora, é tudo filho de Deus. Tudo filho de Deus. O nosso pai lá vai ser o nosso pai do céu. O nosso pai, que nos gerou junto com a nossa mãe aqui, ele vai ser nosso irmão. Agora veja como é que Deus, ele é sublime, né? Deus quis, e Ele quer, que no céu nós tenhamos uma referência de mãe. E para isso é preciso que tenha uma mãe que seja mãe de todos. E quem é a mãe que poderia ser a mãe de todos, senão a própria mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo? É interessante que na vida de Dom Bosco, eu não sei se é São Domingos Sávio ou é um outro menino, ele estava sofrendo muito porque ele tinha perdido a mãe dele, tinha se tornado órfão, né? Aí Dom Bosco pega essa criança, leva ele diante da imagem de Nossa Senhora e diz assim para ele: agora ela é a sua mãe. E aquele menino se sente confortado por saber que ele pode contar com a mãe do céu, a mãe, a rainha de todos os anjos, de todos os santos, a mãe de Deus como mãe dele também e como mãe nossa. Veja naquele momento também que Juan Diego estava naquela aflição, lá quando Nossa Senhora, que apresenta-se, né, como a sempre Virgem Maria e mãe de todos nós, que nós damos o nome de Nossa Senhora de Guadalupe, isso lá no México. Ele naquela aflição, porque ele precisava ir ao encontro de um sacerdote, porque o tio dele estava muito doente e achava que ia morrer. Aí ele pede, vai chamar um padre imediatamente, o mais rápido possível. Então ele vai, mas tinha um lugar, né, que Nossa Senhora aparecia para ele, e como o tio tinha pedido para que ele pudesse ir ao encontro de um padre, ele se desvia do lugar para não se encontrar com Nossa Senhora. Veja só a simplicidade desse homem. Agora é São Juan Diego. Ele faz todo um contorno, porque ele disse, se eu for por aqui, ela vai aparecer, então eu vou ter que ficar conversando com ela, e meu tio está pedindo um padre, olha. Então ele dá uma volta e Nossa Senhora aparece lá onde ele está. Aí ela diz assim para ele, Juanito, meu filho, você não sabe que eu sou a sua mãe? Fique tranquilo, o seu tio já está bem. Juanito, meu filho, você não sabe que eu sou a sua mãe? Então, Padre José Augusto, você não sabe que ela é a sua mãe? E aí você coloca o seu nome?
Eu sempre, nas minhas orações pessoais, eu sempre me dirijo a ela como minha mãe. Falo, ô minha mãe. Todo dia quando eu vou dormir, lá tem uma imagem de Nossa Senhora no quarto, que é Nossa Senhora das Dores, que é essa daqui que estava, a Nossa Senhora que estava aos pés da cruz, do outro lado tem a cruz. Eu sempre vou lá, eu beijo a cruz e beijo a imagem de Nossa Senhora para dizer assim, minha mãe, estou indo dormir. Vela por mim durante essa noite. E se durante essa noite o Senhor me chamar, que a senhora me leve ao encontro dele. Que bonita a igreja. Que bonito o Espírito Santo, que revela isso para a igreja. Claro, já se foi falado, já se havia falado ali no Evangelho de São João, que ela é a mãe nossa. E a igreja traz isso para a nossa vida para dizer assim, nos momentos de aflição, filhos da igreja católica, porque é só os católicos que a têm como mãe, os outros não têm. Mas mesmo que os outros não queiram, é mãe do mesmo jeito. Querendo ou não, Jesus deu como mãe. E vai ser. E aí, a igreja coloca para que nós, nos momentos de aflição, ou aflições que nós estejamos vivendo, nós possamos nos dirigir à Mãe de Deus, me socorra. Me ajuda nessa situação difícil que eu estou vivendo. Minha mãe, não permita que meu filho pereça. Uma mãe pedindo para uma mãe. É interessante, eu não estava nem lembrando disso, mas vou encerrar com esse exemplo. Teve no mês retrasado, aqui na Missa das 6 teve um padre chamado Padre André. Ele é lá de São Paulo. Não sei se é de Santo André, o lugar que ele é padre lá. Aí, quando acabou a missa, ele me apresentou a mãe dele. E a mãe dele, ele contando para mim também, né, como é que foi a situação da vida dele, como é que ele tinha se tornado padre. Aí eu fiquei admirado, né? Aí ele me apresentou a mãe e a mãe contou também ali para mim. Disse que o padre André estava na vida, no mundão, ele ainda não era convertido. Ela vivia rezando por ele, rezava e rezava. Eu vou contar, eu não sei todos os detalhes, esqueci todos os detalhes, mas vou ficar só com o ponto central. Chegava em casa bêbado, muitas vezes bêbado, e ela rezava por ele. Até que um dia, quando ele chegou daquele jeito que ele estava, ela se dirigiu para Nossa Senhora e disse assim para ela, Nossa Senhora, a senhora que é mãe como eu, cuida do meu filho, por favor. Mais ou menos assim a oração que ela fez. E não é que passado uns dias, esse tal André, na igreja, participando lá de grupo de oração, acabou mudando de vida, e hoje ele é padre. Essa mulher rezava, pedia, mas no dia que ela foi e se dirigiu para Nossa Senhora, olha, peça para Jesus pelo meu filho. E olha o que aconteceu. E é um padre, um homem de Deus mesmo. Então hoje, meus irmãos, nesta festa, nessa memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, que o Papa Francisco, por inspiração divina, institui essa celebração dentro da liturgia. Recorramos a Nossa Senhora
como nossa mãe. E qual é a sua aflição? E qual é o seu desejo, o seu pedido? Aquela mãe pediu pelo filho dela, porque ela via que o filho dela ia se perder, ela não queria que o filho dela se perdesse. Se perder para a eternidade, né? Porque perdido ele já estava, naquela vida errada que ele estava. Mas o medo dela era de perdê-lo para o céu. Então ela recorre a Nossa Senhora. Qual é a sua aflição? Então, no altar do Senhor, porque não tem como nós irmos para o altar da cruz sem que Nossa Senhora esteja lá também. Porque quando ele estava na cruz, ela estava lá. Quando o filho sofria, ela sofria junto com o filho. Quando o filho se imolava, ela se imolava junto com o filho. Quando o filho se entregava, ela se entregava junto com o filho. Não tem como se celebrar uma missa e Nossa Senhora não está ali também. Se os anjos vêm nesse momento, na hora que nós rezamos o Santo, 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 os anjos, a corte celeste vem toda em volta do altar, no momento em que Jesus, e no momento que o padre consagra o pão e o vinho. Imagina se a mãe não está lá. E ela estando ali naquele momento, coloquemos as nossas aflições. E tenha certeza que o pedido de uma mãe para o filho Jesus, que é o nosso Deus, se for para a nossa salvação, ele não vai negar nunca. Porque aquele André, que agora é o padre, precisava se salvar. Maria, mãe da igreja, rogai por nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.